Medir a pressão arterial em casa. Parece uma coisa simples, né? Mas a verdade é que muita gente faz isso do jeito errado. E um errinho bobo pode levar a decisões de saúde completamente equivocadas. Hoje a gente vai desvendar os segredos de uma medição precisa, passo a passo, para garantir que os números no visor reflitam a realidade da saúde. Então, a pergunta que fica é essa: aquela medição rápida que se faz no dia a dia, será que ela é confiável mesmo? Olha, na maioria das vezes, a resposta é não. E essa pequena diferença pode ser o que separa a tranquilidade de um tratamento desnecessário ou, pior ainda, a falta de um tratamento que era sim muito necessário. Primeiro, vamos entender por que cada detalhezinho aqui importa tanto. Ter precisão não é ser perfeccionista, sabe? É ter a base correta para que uma pessoa e seu médico possam tomar as melhores decisões para a saúde do coração. Então, o ponto crucial é esse. Uma pequena distração, uma posição meio torta, ou até o que se comeu antes, tudo isso pode gerar um número perigosamente errado, tanto para mais quanto para menos. E isso pode acabar escondendo um problema real, ou então criando um alarme falso. A medição correta começa muito antes de ligar o aparelho. Uma boa preparação já é metade do caminho para um resultado confiável. Vamos ver o que é essencial fazer antes mesmo de colocar o manguito no braço? Essa aqui é regra de ouro. 5 minutinhos de calma. É como se fosse um tempo para deixar o corpo assentar depois da correria do dia. Sem essa pausa, o que se mede não é a pressão de repouso, mas a pressão do momento, seja da caminhada até a cadeira ou do estresse de uma ligação. Agora, o que é bem interessante aqui é essa lista de coisas que impactam a pressão na hora. Cada um desses itens, cafeína, estresse, exercício, pode jogar os números lá para cima, artificialmente. Por isso é fundamental esperar pelo menos meia hora depois de qualquer uma dessas atividades. Com o corpo já preparado, o próximo passo é a técnica. O jeito de sentar e de usar o aparelho é tão importante quanto o que se evitou antes de medir. É aqui que a coisa fica um pouco mais técnica. E olha só, isso aqui ilustra perfeitamente a base para uma medição exata. Costas apoiadas relaxam os músculos. Pernas descruzadas e pés no chão evitam tensão. Só o fato de cruzar as pernas pode aumentar a pressão sistólica em até 8 pontos. E o mais importante de tudo, o braço na altura do coração. Isso garante que a gravidade não vai bagunçar o resultado. Outro detalhe que muita gente esquece é o manguito, aquela parte que infla no braço. Se ele for pequeno demais, a pressão vai parecer mais alta do que realmente é. Se for muito grande, vai parecer mais baixa. O ajuste tem que ser na medida certa, sabe? Confortável, mas firme. O lugar onde ele fica também faz toda a diferença. A regra é simples: uns 2 dedos de distância entre a parte de baixo do manguito e a dobra do cotovelo. Isso garante que ele fique bem em cima da artéria braquial, que é o lugar certo para a medição. Bom, agora que o cenário está todo montado, corpo preparado, equipamento no lugar certo, vamos para os atos finais. O que se faz e principalmente o que não se faz durante e logo depois da medição é o que vai dar o toque final de precisão. Simples assim. Falar ativa os músculos e pode dar uma subidinha na pressão. Então, naqueles segundinhos da medição, silêncio total é fundamental. Qualquer movimento, por menor que seja, pode confundir o aparelho. Ele pode interpretar uma mexidinha como uma vibração na artéria e errar a leitura. O braço e o corpo precisam ficar totalmente parados. É muito comum prender a respiração por ansiedade, mas isso também altera a pressão. O ideal é manter a respiração calma, natural, como se nada estivesse acontecendo. E por que o número 2 está aqui? Porque uma medição só pode ser um acaso, um ponto fora da curva. Para ter mais certeza do resultado, a recomendação é fazer pelo menos 2 leituras. E isso nos leva a um ponto-chave. Depois da primeira medição, espere 1 ou 2 minutinhos e meça de novo. Se os valores forem parecidos, a média deles é o resultado mais confiável. Agora, se derem muito diferentes, aí vale a pena fazer uma terceira para tirar a prova. Finalmente, depois de todo esse cuidado, temos um número confiável em mãos. Mas e aí? O que ele significa de verdade? Vamos tentar decifrar esses valores. De modo geral, para adultos, uma pressão considerada ótima é aquela até 12/8. Valores que ficam sempre acima disso já acendem um sinal de alerta. E isso nos leva ao nosso ponto final, que talvez seja o mais importante de todos.
E aqui está o aviso mais importante de toda essa nossa conversa. Medir em casa é uma ferramenta incrível de monitoramento, mas, de jeito nenhum, substitui uma avaliação médica. O diagnóstico de hipertensão é algo complexo que só pode ser feito por um profissional da saúde. E a gente termina com essa reflexão. Aprender a medir corretamente é se empoderar com dados precisos. Mas o passo a seguinte, que é transformar esses dados em conhecimento útil para a saúde, só pode ser dado em conjunto com um profissional. O que esses números estão realmente dizendo sobre o futuro da sua saúde?